À noite os gatos são pardos, filme de Valentim Mer, filme da Suíça, que estará na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece do dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro. Filme que conta com a direção de Valentim Mer e acompanha uma equipe de filmagens de um filme libertino que estão gravando no interior do país, só que tem um diretor desaparecido. A polícia é acionada enquanto segue as investigações para localizar o diretor. Robin, no qual não vê esperança alguma na polícia encontrar o seu amado. Robin é amante do diretor. Ele acaba procurando por si mesmo e indo parar no México. O filme, eu não entendi, o filme não faz tanto sentido pra mim. Há muitos elementos que eu gosto do filme, que eu consigo entender. Pra mim, a primeira parte do filme é bem interessante, eu consigo pegar ali, mas mais pra frente o filme, para mim, eu não sei se eu que me perdi no filme, se tem alguns significados dos quais, algumas informações dos quais são necessárias para compreender o filme, ou é que o diretor ele realmente se perdeu? Bem, o filme ele começa muito bem, o filme ele tem muita trilha, tem umas músicas muito boas, muito bacanas, bem interessantes, e começa com algumas pessoas do alto jogando água, eu acho que é leite, mas água ou leite ali numas plantas e em outro ponto mostra lá do baixo pessoas recebendo essa água ali numa cachoeira ali, sentindo ali o prazer dessa água, desse leite caindo sobre eles. Assim, o filme lhe dá um bom tom para a própria narrativa, né? Como se trata de uma equipe de filmagem de um filme libertino, o filme então ele retrata o instinto, pessoas em diversos momentos na mata, na floresta, se debruçando umas nas outras, tendo atos sexuais, tendo ali o prazer, como se fossem de fato animais, não exatamente de forma como se fossem pessoas ou até mesmo o sexo explícito, mas como se fossem de fato animais, instinto por instinto, como se o animal interior deles estivesse aflorado e é isso que estivesse dominado. Isso é bem interessante que junto com uma trilha sonora o filme ele consegue dar muito bem o ritmo para esse estilo de narrativa no qual ele quer tratar. No primeiro momento, quando tem toda essa equipe de filmagens que inclusive a gente até vê mesmo os bastidores de tudo isso acontecendo, a própria condução do diretor em cima dos atores, em cima de cada posição deve ficar, do próprio figurino, é bem interessante nessa construção dessa narrativa. Quando o diretor ele acaba desaparecendo, a equipe de filmagem não sabe o que aconteceu, algumas informações, alguns recados sobre possivelmente ter se matado, junto com sonhos de um dos atores sobre ter visto o diretor, ter encontrado o diretor morto ao lado no quarto, ao lado desse quarto outras pessoas também estavam mortas, esses sonhos que podem ser verdade, que junto com as próprias investigações da polícia, no qual tem toda uma conotação bem diferente, nada sério, mas sem provocativa, afinal de contas, a interrogação ela acontece com atores que são atores do filme que estão fazendo o filme libertino, mas que suas vidas estão sempre voltadas para o próprio sexo, atrizes pornô, atores pornô, em voltas ali, respondendo às perguntas dos investigadores, dos quais um deles está sempre com um olhar malicioso, está sempre ali com o olhar com quem quer algo a mais, com algo bem diferente. Então, como se um instinto ali, algo não tão sério estivesse acontecendo ali, algum interesse maior estivesse acontecendo no meio de tudo, no meio, né, de tudo isso. Conforme as investigações vão aumentando e nada de encontrar o corpo, o próprio cinegrafista e amante acaba indo por conta própria encontrar
com fazer toda a investigação, encontrar, e aí que para mim o filme ele acaba se perdendo, ou eu que de fato não compreendi, porque parece que precisaria ter algumas outras informações a mais. Então, para mim o filme ele traz uma narrativa bem obscura, é, pois de fato acabam encontrando o corpo, mas depois o corpo acaba sendo perdido e assim o, o personagem acaba levando o corpo junto com uma outra pessoa para uma espécie de funeral para ser cremado. é, Acaba levando o corpo a ser cremado, da mesma forma que acaba encontrando um pedaço, o cabelo na própria casa de um dos atores, os quais acabam tendo um sonho. É, da mesma forma em que o corpo ele acaba também no meio de tudo isso, no meio dessa bagunça, o corpo acaba sendo encontrado na floresta e os atores, né, as pessoas acabam vendo, a polícia acaba encontrando, né, isso, o corpo lá morto do diretor. E da mesma forma que o filme ele acaba indo do nada pro México, e que é basicamente a mesma cena que a gente tinha visto anteriormente, só com os atores diferentes, aí, enfim. Da mesma forma que também tem os atores, a equipe de filmagem, junto com a investigação, assistindo às cenas no qual o diretor supostamente foi morto, que assim há uma espécie que eu acredito que o filme ele tenta trazer esse entrelaço. Para mim ainda eu precisaria assistir novamente para juntar alguns pontos, mas o que para mim eu consigo trazer ou tentar discutir sobre o que o filme está tentando trazer é justamente uma cena no qual uma senhora, ela chora, ela está assistindo o filme, está na sala, junto com o diretor, junto com a equipe, junto com os atores, junto com a polícia, está assistindo, e ali vê uma moça que é sadomasoquista, que está tendo ali o instinto, está ali com o diretor, e acaba sufocando ele no filme, e a senhora começa a chorar, começa a chamar ela de assassina por ter matado o diretor, que para mim tem esse entrelaço da vida com a arte, como se a vida e a arte estivessem tão entrelaçadas a ponto de não conseguir diferenciar o que é vida do que é arte, ou se as duas fossem uma só. Afinal de contas, a mesma equipe de filmagem, o diretor é Valentim Mer, e ali no filme é o Valentim, então é como se a própria equipe de filmagem, o próprio diretor são personagens do filme. Então seria uma espécie de documentário ou uma própria ficção, ou a união de tudo isso, a união da ficção com a vida real, a ponto disso servir como uma forma de poder acentuar essa conexão em tudo isso, acentuar o mundo imaginário, o mundo ficcional, o mundo imaginário com o mundo real, a ficção e a arte, a ponto das duas serem uma só, por mais que sejam diferentes, serem uma só. Enfim, é aquele tipo de filme que chama a atenção, tem uma boa e bacana trilha sonora. O filme ele tem uma narrativa muito interessante, bem atrativa. Dá essa confusão, não sei se que eu precisaria ter informações a mais, mas tem alguns elementos que são muito confusos para mim, não vou negar, tem muitos elementos confusos ali para mim. Em todo caso, o que para mim eu consigo tirar é justamente essa conexão, essa tentativa de conexão da vida real com a vida ficcional, o próprio instintos dos personagens se passando por animais, nos atos sexuais, ou vivendo ali pelo próprio instinto. Enfim, se você assistiu esse filme, deixa aqui nos comentários o que você achou, qual é a sua opinião, o que para você faz mais sentido, se de fato o filme ele precisa ter um sentido. Nem tudo precisa ter um sentido, nem tudo precisa compreender. Por mais que eu não compreenda todas as coisas do filme, o filme é bacana, é bem interessante e começa muito bem, só fica um confuso lá para metade, lá para o finalzinho. Em todo caso,
Vou ficando por aqui, deixa aqui seu comentário, deixa aqui a sua curtida e até a próxima, pessoal. Tchau!